Meninas, Anne, bom dia, Fernanda. tudo bem? Fernanda, Pri, Fabi, tudo bem? Tudo Oi, bem, Keren, menina. bom dia. Keren, Luci, Luci. bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão, meninas? Bem, graças a Deus. Tudo bem? Pri está em casa hoje? Não, tô trabalhando. Hã? Muito longe. Olha, aqui, ó. Luísa, bom dia, Luísa, tudo Bom bem? dia. Ô, Lu, Bem, meninas. a folha que a Valentina... Tem alguém com áudio Tá falando ligado comigo? aqui bem alto, né? Tá dando bastante interferência. A desenho. É uma folha melhor. Ela falou que tem. É melhor. É uma folha... Luci, deixa o áudio desligado. Ó, amor, folha tem aqui. Luci. Tá. Essas assim, tipo uma cartolinazinha. Pronto, agora Aí. foi. Bom dia, meninas. Bom dia, menina. E aí, como é que vocês estão? Bem, graças a Deus. Tudo bem? Fernanda tá aí, Luci, Luísa, Keren. Vamos começar, vamos orar. Vamos. Hoje a gente vai estar terminando aqui o 27, o finalzinho do 27, né, do capítulo 27 de Mateus, e pegando aqui uma parte do 28. Se a gente não conseguir, a gente finaliza ele amanhã, né? E aí a gente finaliza esse Evangelho de Mateus. Muito bom, né? Essa caminhada até aqui foi, assim, muito, muito bom. Como Deus falou com a gente, né? Nesse tempo aqui, ministrando ao nosso coração. Quando que começou, Fabi? Porque quando eu comecei com vocês, foi finalzinho de junho, né? Foi quando a gente tinha voltado lá de Belo Horizonte, não foi, Fabi? Que a gente começou, e vocês já tinham, na verdade, vocês já tinham começado, né? Lendo... Fabi, não estou te ouvindo. Não acaba mais. Não está dando para ouvir, Fabi. Não. Sai da ligação e volta, Fabi. Melhorou para outro. Não adiantou, não. Você está ouvindo a gente bem? Qual que é o áudio que não Fone, está saindo Fabi. direito? Tá de fone? Tem algum problema, ela vai... Deixa ela ir lá pro... O fone não tá funcionando. Agora eu tô te ouvindo. Agora tá. Não, porque eu prestei o fone pra Jéssica e ela veio pra cá pra fora. Eu acho que foi isso. Pode ser. O áudio então... A gente começou dia 5 de maio. 5 de maio. 5 de maio. Olha, mãe, gente, os 3 meses só aqui no livro de Mateus. Que coisa, que ótimo, ótimo isso. Porque assim, isso é assim que vale um devocional, gente. Não que a gente tenha pressa em absorver conteúdo de leitura, não é isso. Mas de estar refletindo, né, parando, recebendo de Deus as mensagens durante todo esse tempo. Então, isso daí é que vale a pena. Muito bom, muito bom. Quando a gente pode parar, né, se debruçar aqui sobre um livro, ficar observando tudo que o Senhor tem a dizer através dele, né, todos os ensinamentos, isso é que é maravilhoso, gente. Então, tá ótimo. Vamos lá? Vamos começar? Vamos. Alguém falou alguma coisa?
Não? Vamos começar? Então, vamos orar. Vamos orar para a gente iniciar, né? Senhor, muito obrigada por mais esse tempo, mais esse, ó Deus, esse devocional, essa dedicação nossa ao Senhor nessa manhã. Que o Senhor nos receba, Senhor, e receba, ó Deus, o nosso tempo, Senhor, receba, Senhor, essa nossa oferta, Senhor, de amor ao Senhor. Esse tempo que nós estamos separando aqui, nessas manhãs, nesses dias, Senhor, para ouvir do Senhor, para entender da Tua palavra, Senhor, e ouvir a Tua voz no nosso coração, Senhor, que o Senhor receba diante da Tua presença, Senhor, a nossa gratidão, Senhor, e esse nosso tempo também, Senhor, como uma oferta diante de Ti, e que o Senhor continue ministrando a nós, como nós fomos ministradas durante esse tempo, ó Deus, nesse Evangelho de Mateus, o Teu Evangelho, só Tu podes, Senhor, liberar sobre nós, só Tu podes, Senhor, ó Deus, distribuir sobre nós, Senhor, um Evangelho perfeito, assim, Senhor, algo que atinge o nosso coração, Senhor, e que trabalha, que trata as nossas vidas, Senhor, como o Senhor tem feito. E nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, e expomos o nosso coração diante do Senhor. Deus, que o Senhor sonde, Senhor, cada lugar, ó Deus, espaço íntimo, Senhor, do nosso ser, do nosso coração, Senhor, e que o Senhor realmente cure as nossas feridas, Senhor, que o Senhor nos alerte, que o Senhor nos levante, que o Senhor nos desperte, que o Senhor, Deus, possa, ó Deus, moldar, Senhor, o nosso coração, moldar, Senhor, essa terra do nosso coração, Senhor, para que nós sejamos frutíferas, Senhor. Muito obrigada por cada uma que está aqui, cada uma que acessa mais tarde, Senhor, que pode ouvir. Deus, muito obrigada por repartir da tua vida conosco, Senhor. Nós te adoramos nessa manhã por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meninas, a gente iniciou essa semana falando sobre decisão, sobre as nossas escolhas, né? E a gente tomou assim uma posição, né, em relação a isso, aquilo que o Senhor tem proposto para nós. E a gente está chegando aqui, olha, no finalzinho desse Evangelho de Mateus, mulheres vitoriosas, mulheres que suportaram até aqui, né? E que, assim, quanta coisa a gente compartilhou aqui, quanta lição que a gente aprendeu aqui, né? E que a gente depois vai poder testemunhar aí uma para as outras, né? E agora a gente está chegando aqui no finalzinho, que é o ápice para a gente, né? O Evangelho todo, ele vem narrando, né, a história de Jesus, todos os feitos, os milagres, tudo que ele fez. E assim como a gente falou ontem, a Bíblia toda ela vai convergindo para Jesus, ela vai apontando, né, para Jesus. E aqui a crucificação, a morte de Jesus na cruz que a gente leu ontem foi assim, era o ponto alto, né? Era aquilo que Jesus desejava, era aquilo para que ele tinha se proposto, e ele foi até o fim, até que ele disse aqui, está consumado, eu realizei, eu concretizei, né? E nós falamos aqui que Jesus morre na cruz de uma maneira horrenda, dolorosa, como tudo que a gente já viu aqui, mas assim, ele foi vitorioso, sabe? Era como se Jesus estivesse subindo no seu trono, né, de glória e dizendo, eu consegui, eu realizei, eu consumei, eu fiz aquilo, eu obedeci ao meu Pai e eu amei a humanidade até o fim, com todas as minhas forças, né? E essa declaração da cruz é essa, eu me rendo pela humanidade, eu amo a humanidade, eu me dou por ela, né? Entrego a minha vida por ela. E aí Jesus rende seu espírito e faz essa declaração, e muito maravilhoso tudo que aconteceu. Aqui a Bíblia declara que a terra convulsionou, que o véu foi rasgado de alto a baixo, como a gente viu ontem, né? Esse véu que nos permite acesso, porque esse véu ali representava a separação de Deus com o homem, né? Era um véu grosso, tecido, e era assim, lembrava ao homem que não havia acesso livre à presença de Deus. E Jesus, rasgando a sua vida ali na morte, ele nos abre esse acesso. E nós hoje podemos ter liberdade, né, de falar com o nosso Pai, de entrar na presença dele, né? Isso é assim, algo maravilhoso. Detalhes aqui para a gente comentar que os outros evangelhos trazem aqui que quebraram as pernas, né, dos outros ladrões, né, dos outros ladrões que estavam ali ao lado de Jesus crucificados, mas
em Jesus nenhum osso foi quebrado, porque havia uma profecia sobre ele, que nenhum dos seus ossos seria quebrado, e isso se cumpriu. Apenas um dos evangelhos fala que o soldado enfiou uma lança ao lado de Jesus e saiu água junto com sangue, isso comprovando a humanidade de Jesus e comprovando ao mesmo tempo que ele já havia morrido, que ele havia entregue a sua vida na morte, e a gente vem assim atestar isso de uma forma maravilhosa, que Jesus entregou a sua vida, ele rendeu, né? Talvez ali os ladrões ao lado dele tinham um período, né, certo para que morressem na cruz, a agonia toda da cruz que a gente falou ali, mas Jesus, ele sabia a hora certa e ele fez isso no tempo exato, ele entregou a sua vida. Então, assim, aquilo que a gente fala é uma frase pronta, mas assim que expressa mesmo a realidade, né? O que matou Jesus na cruz foram os nossos pecados, né? Mas ele entregou a sua vida, né? O que matou Jesus não foram os romanos, né? Não foi essa crucificação em si física, né? Mas assim o que levou Jesus à cruz foi os nossos pecados, mas ele entregou, assim, ninguém detinha, ninguém tinha o poder sobre ele, ele entregou. E a gente vai ver isso aqui nos textos que a gente vai ler, né? Mateus aqui, ainda capítulo 27, a gente leu até o 66, né? Que os guardas montaram... não, lemos até o 61 só. A gente vai ler do 62 em diante para falar sobre esse pedacinho aqui, né? Sobre a guarda ali dos soldados e tal, né? E fala assim, né? No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e dirigiram-se a Pilatos. Disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior do que o primeiro, disse-lhe Pilatos. Aí tendes uma escolta. Ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Quer dizer, guardando a vida de Jesus, guardando a vida não, o corpo, né? Só de Jesus ali, né? Em vão. Inútil, né? Os homens detendo, não entendendo que o Senhor da vida estava ali, né? Eu gosto muito de um texto, gente, lá de Hebreus. Hebreus fala assim que Jesus ele foi levantado com o poder, ele foi levantado como sacerdote, né? Que como nós falamos aqui, o sacerdote entrava uma vez só, né? No templo uma vez por ano, para oferecer sacrifício por si, pelo povo, com sangue. Ele entrava nesse lugar santo, né? Uma vez por ano só que era permitido, né? Agora, Jesus entrou uma única vez e para todo sempre. Jesus anulou essa lei de que é necessário, ano após ano, né, se entrar na presença de Deus com sacrifício para oferecer, né, pelos pecados. Jesus fez isso de uma forma total, né? Ele foi o sacerdote perfeito, né? No sacrifício que ele ofereceu de si mesmo foi perfeito, e não há necessidade mais de que o outro entre, né, na presença de Deus, dessa forma, né? E aí fala assim que Jesus foi levantado de acordo com o espírito de vida indissolúvel. Isso fala lá em Hebreus capítulo 7, eu acho que é capítulo 7. E assim, é poderoso, poderoso, maravilhoso. Quando a gente vê aqui os soldados tentando guardar, né, em vão, na porta, tentando guardar ali o corpo de Jesus, enquanto Jesus tinha o espírito de vida indissolúvel. Pensa bem nisso, algo que não se dissolve, que não se desfaz, né? Ele tem um espírito de vida nele, e ele fez isso para nos garantir que nós também possamos ter, né? E aí, lá iniciando o capítulo 28 aqui, no findar do sábado, ao entrar o 1º dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Gente, assim, eu ouvi esses dias o pastor Hernandes Dias Lopes falando assim, que o que a Maria e a outra foram lá no sepulcro.
fazer o quê lá? Ele falando assim, né? Fazer o que lá? Se Jesus já tinha sido ungido por Maria antecipadamente, então o sepultamento dele, de certa forma, Jesus já tinha sido ungido, preparado o corpo. José de Arimateia e Nicodemos aqui, quando pedem o corpo de Jesus, já envolveram ele num lençol de linho fino, já tinha feito essas preparações todas, né? Então não havia necessidade de haver mais nada que pudessem fazer ali com o corpo de Jesus, né? E o que aquelas mulheres vão fazer lá se já tinha passado esse tempo de preparo? Jesus já estava morto, então, né? E o que aquelas mulheres vão fazer lá, né? E aí ele fala assim que mulher é aquela coisa de a gente sempre vai verificar se o outro fez alguma coisa direitinho, né? Pede o marido, pede alguém para lavar uma louça, para fazer alguma coisa, mas depois vai lá atrás conferir se foi feito certo, né? Eu sou assim, gente, eu vou ser sincera com vocês, eu sou assim. Às vezes de ir lá depois, olhar para ver se está tudo limpinho mesmo, e, e elas fizeram a mesma coisa, né? Porque ele falou, já não tinha mais nada para ser feito, e elas foram lá, né? Essa curiosidade das mulheres, né, para ver se Jesus realmente estava envolvido. Mas talvez já tivesse no coração daquelas mulheres, lembrando das palavras do Senhor, né? E elas foram lá conferir, porque já era domingo de manhã, né? No primeiro dia da semana que fala. E o anjo desceu, removeu a pedra e se sentou, né? E o aspecto do anjo era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. Vocês imaginam, se era de manhã, o sol devia estar já claro, né? E mesmo assim o aspecto do anjo brilhava muito, né? Fala aqui que ele tinha era alva a sua veste como a neve e ele era como um relâmpago na manhã, se mostrando na manhã, né? Tamanho era o poder, né, que existia ali. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos, porque viram essa aparição dos anjos. Os guardas não tinham visto Jesus ressuscitar, mas tinham visto esse anjo, né? Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Gente, vocês imaginem aquelas mulheres, imaginem vocês, nós aqui, recebendo uma notícia dessa. Se nós estávamos buscando o corpo dele morto ainda para verificar o que podia ser feito, se precisava de algum tratamento, de algum cuidado ainda no corpo, né? E de repente vê um anjo dessa magnitude toda e ele declara com essas palavras: ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ainda chamou as mulheres para conferir. Mulher realmente tem que conferir, né? A gente tem que ir lá. E ele diz aqui, vinde ver de onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram. Perdão, menina. E os espirros, né? Aqui, o Evangelho de Mateus é um pouquinho mais resumido, né, em relação a isso, mas eu queria que a gente pudesse ler Lucas. Queria ler esse relato para vocês, o mesmo relato, mas no Evangelho de Lucas, porque Lucas traz aqui alguns detalhes interessantes, né? Assim, Lucas, gente, o Evangelho de Lucas é um ótimo evangelho para a gente ler, além de, né, da gente ter lido aqui Mateus, a gente lê Lucas, porque Lucas, apesar de não ter sido um apóstolo, Lucas não era um apóstolo, né? Lucas era um médico, né? É um médico. E Lucas aparece aí escrevendo o livro de Atos, foi o mesmo que o autor do livro de Atos foi Lucas, e ele era assim muito detalhista, muito, muito minucioso, porque Lucas por causa da sua condição intelectual, né, por ele já ter estudado muito, né, então ele tinha um conhecimento maior, né, e ele foi assim um historiador, né, que pôde escrever com detalhes aqui, né, a respeito de muitas coisas. Então é bem legal quando você quiser ler um outro evangelho, ler o Evangelho de Lucas. Nós amamos muito João, porque João é o discípulo do amor, né?
ele é muito poético, né, em muitas coisas que ele escreve, mas assim Lucas também é muitos detalhes, né? E aqui fala assim, no capítulo 24 de Lucas. Eu queria que a gente continuasse aqui essa leitura vendo Lucas. Gente, me perdoa porque eu estou assim hoje. Lucas diz assim: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Olha aqui, por isso que a gente comentou que elas ainda foram lá para ver se Jesus precisava, se o corpo de Jesus precisava de alguma coisa, porque elas foram levar aromas, né? E encontraram a pedra removida do sepulcro. Ah, gente, que coisa horrível. Encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes, o anjo que a gente estava comentando aqui, né? E estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos o que vive? Olha como ele traz assim a frase de uma outra maneira, né? Por que buscais entre os mortos aquele que vive, né? E ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então elas se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Elas eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Primeiro os discípulos não acreditaram, né? Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que tinha acontecido. Então, gente, essa narrativa aqui não tem o que falar, né? Ela é poderosa e, assim, o nosso Senhor ressuscitou. E aí eu queria trazer um detalhe para a gente aqui, 2 coisas importantes que a gente observa, às vezes, muita fala, muito do que se prega por aí, e a gente, sem o cuidado de observar que as escrituras a gente pode estar trazendo de forma errada. Uma é que Satanás tem o mesmo poder que Jesus, né? Tem pessoas que pregam isso, né? Que Satanás está no mesmo patamar que Jesus. Isso jamais, né? Satanás foi um ser criado, é um ser criado, né? Foi um anjo caído, tinha essa patente aí de um anjo, como os outros anjos também, né? E criado. É lógico que ele tinha muita autoridade, muita persuasão, tanto é que quando ele foi lançado dos céus para a terra, né? Na sua queda, ele levou uma 1/3 parte dos anjos, ele convenceu, ele influenciou, ele persuadiu, né? E são os anjos caídos, os demônios que a gente tem operando aqui, né? Nas regiões celestiais, né? E operam aqui na Terra. Mas, assim, Satanás é um ser criado, é pífio, é ínfimo, eu ouso dizer isso, assim, diante do nosso Deus, do poder do nosso Deus. Então, sempre numa batalha, sempre que a gente pensa numa luta, numa guerra, Jesus tem toda a autoridade, todo o poder. Amém, meninas? Isso precisa ficar muito claro, porque a gente fala muito sobre o medo, né, que a gente tem muitas vezes. Vocês estão me ouvindo, meninas? Eu acho que eu saí aqui, não. A gente fala muito do medo, né, que a gente tem numa batalha espiritual, e é evidente que a gente precisa de preparo, a gente precisa espiritualmente estar revestido, né, dessa autoridade do Senhor, de poder, mas assim, o nosso Jesus, o nome de Jesus tem todo o poder, sobre todo domínio, potestade, nome que se nomeia, a Bíblia fala a respeito disso, toda a autoridade foi entregue a Jesus, e principalmente aqui depois dessa ressurreição de Jesus, Jesus se levanta com essa autoridade. Então, Satanás não tem poder nenhum. E aí, o segundo engano que a gente vê aqui é que o texto fica confuso. Assim, Apocalipse, capítulo 1, vai dizer que Jesus fala assim: eu sou o alfa e o ômega. Quando ele se revela para João, ele fala: eu sou o alfa e o ômega, e eu sou o princípio e o fim. E eu tenho autoridade, né? Nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Jesus fala isso.
significando toda a autoridade, proclamando a vitória dele sobre a morte, né, sobre a vida, sobre a morte. Ele tinha toda a autoridade e Jesus fala que ele tem a chave. Mas assim, há muitos pregadores que usam isso dizendo que Jesus foi até o inferno. Por que eu estou falando isso aqui? Por causa dessa que a gente leu sobre a ressurreição, né? De que Jesus foi até o inferno e tomou de Satanás as chaves da morte do inferno. E a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que Jesus foi lá tomar as chaves da morte do inferno. Por que que a Bíblia não diz isso, meninas? Porque as chaves não estavam nas mãos de Satanás. Simplesmente por isso. Por isso que é importante a gente entender que Satanás não tem o mesmo poder do que o Senhor e que ele não tem as chaves da própria casa que se diz que é dele, né? Que o inferno diz que o inferno é de Satanás. Ele não tem o poder, ele não tem as chaves. Aqui, Apocalipse vai dizer que as chaves, o Senhor tem o poder, o Senhor tem as chaves da morte e do inferno. Então, assim, não há nenhum texto bíblico que possa embasar de que Jesus foi até o inferno e tomou as chaves das mãos de Satanás, como se Satanás estivesse sentado num trono, Jesus fosse lá, demonstrando, claro, a sua autoridade, vitória, isso realmente o Senhor fez, mas assim, Jesus não tomou, porque ele já tinha, Satanás não tem essa chave. E aí um outro assim, engano que a gente percebe é assim, a gente pensa que no final de tudo, quando o Senhor prender Satanás no abismo, a besta, tudo aquilo que o Apocalipse vai dizer, né? Que Satanás está sentado no trono e que ele vai atormentar as pessoas até o fim. Isso também é outro engano, porque assim, Satanás não tem trono lá no inferno. Ele não domina, ele vai ser lançado lá e ele vai sofrer horrores. Ele vai ser atormentado, porque assim dá a impressão que o que a gente tem de figura sempre né, é uma figura de mitologia, figura de história, né, humana, de que Satanás tem o poder, ele que dá a entrada das pessoas lá ou não, ele que libera a entrada e que as pessoas entram lá e as pessoas vão ser atormentadas por ele, que ele vai ter poder sobre as pessoas e ele vai dominar. Não, ele não tem trono, ele não tem casa, ele não tem poder. Ele é que vai ser subjugado, né? Se infelizmente existem pessoas que vão estar nesse lugar, elas vão ser atormentadas pelos seus próprios pecados, pela sua separação de Deus, né? Eternamente, infelizmente. Mas não que Satanás vai ter algum poder lá, porque ele não tem autoridade nenhuma. Ele vai ser subjugado, humilhado, e lançado nesse lugar, né, nesse lago de fogo, né, que a Bíblia fala, né, tudo isso vai ser lançado no abismo, né, e ele vai sofrer eternamente. Então, assim, é só para a gente trazer isso de importância, porque para a gente não ser enganado. Todo o poder foi dado a Jesus. Depois que Jesus ressuscita aqui, então, minhas amadas, Jesus assim declara em alto e bom som, declara nas regiões celestiais, em todo o reino espiritual, né? Jesus morreu, sofreu como homem aqui, ele passou por tudo, ele veio fazer o que ele tinha que fazer, de ir até a cruz, de morrer por nossos pecados, de anunciar a salvação, né? De declarar, né? Todo aquele que crê nele seria salvo. Né, que a condenação não existia mais, que Satanás não tinha mais o poder de acusar o homem desde que crê em Jesus, que confia em Jesus, que ele é a justiça de Deus. Jesus faz esse anúncio, essa vitória dele quando ele morre na cruz e ele ressuscita para garantir que isso tudo é verdade. Assim, o que a Bíblia diz que Jesus é o primogênito dentre os mortos. E a gente pode perguntar, mas outras pessoas já morreram e ressuscitaram. Jesus ressuscitou outras pessoas aqui, né? Durante o evangelho que nós fomos lendo aqui, durante as narrativas, que Jesus já havia ressuscitado ali o filho da viúva de Naim, Jesus ressuscitou Lázaro. Então, assim, outros já haviam ressuscitado antes de Jesus, né? Então, a gente poderia dizer isso, né? Mas só que, assim, Jesus é o primogênito dentre os mortos. Aqueles que ele ressuscitou, depois iam morrer de novo. Iam experimentar ali a segunda morte de novo, né? Não iam viver eternamente assim.
Só depois com o advento da vinda do Senhor, né, que eles vão ser ressuscitados e assim como nós vamos ser arrebatados e viver eternamente na presença de Deus. Mas aqui nessa vida terrena, eles poderiam ser ressuscitados, curados das suas enfermidades, mas morrer de novo. Agora, Jesus não. É o que nós falamos aqui. Jesus tem um espírito de vida indissolúvel, que não vai acabar, não se dissolve. Então, ele é o primogênito, ele é o primeiro que morreu e ressuscitou eternamente. Ele vive eternamente. E a Bíblia diz que ele vive para interceder por nós. Isso é poderoso, é maravilhoso demais. Então, assim, esses detalhes é importante a gente atentar, meninas. Satanás não tem poder nenhum, não tem as chaves da morte e do inferno. Essas chaves, quem tem é o Senhor, ele que tem toda a autoridade, e ele é quem determina, ele é que é o Senhor da vida e ele é o Senhor da morte. Ele retirou da morte esse poder de sobre o homem, porque ele pode dar agora a vida eterna, ele dá a vida que ele tem, né? E Satanás não tem trono lá no inferno, não está sentado reinando em lugar nenhum. Ele não. Oi, Pia, bom dia. Ele não tá reinando em lugar nenhum. É lógico que ele domina nas regiões celestes aqui, enquanto Deus tem permitido, né, que ele esteja aqui, ele está fazendo a obra dele, ele está, infelizmente, convencendo muitas pessoas a não crerem em Jesus, o desejo dele é levar, ele sabe o quanto Deus ama a humanidade, o quanto Deus ama o homem, e ele quer afetar Deus dessa maneira, retirando de Deus todos quantos ele puder, né? Quantos mais ele puder levar consigo, ele vai fazer. Só que ele vai sofrer eternamente a condenação dele. A gente não tem assim como equiparar, a gente não tem como mensurar, né? A condenação de Satanás. Então é importante a gente trazer isso para aqui. E agora eu queria continuar aqui, eu sei que a gente está em Mateus, mas eu queria ler aqui e continuar no Evangelho de Lucas, para a gente narrar um texto aqui importante, né, que eu queria trazer para a gente nessa manhã, né? Além dessa ressurreição maravilhosa, esse poder lindo do Senhor de ressurgir dentre os mortos, de se levantar, de ter a vida para repartir conosco, nos garantindo essa vida eterna que a gente vai ter com Ele. Ele comprovou, né, tudo isso, e essa vida que nós temos hoje através do Espírito Santo habitando em nós, né? Tem um texto aqui, esse texto de Lucas 24, que eu queria compartilhar com vocês, para a gente atentar num detalhe para hoje, para as nossas vidas hoje, né? E é Lucas 24, a partir do versículo 13, que vai dizer assim sobre os discípulos no caminho de Emaús. Eu queria compartilhar isso aqui com a gente. Ele fala assim que naquele mesmo dia, 2 deles, né, naquele mesmo dia da ressurreição, que as mulheres foram lá anunciar aos discípulos, que Pedro foi lá e comprovou realmente, ficou maravilhado, que Jesus não estava no túmulo, que ele havia ressuscitado. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, mais ou menos uns 11 quilômetros, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: quem é isso que vos preocupa? Por que vocês estão conversando, né? E de que vocês estão tratando à medida em que caminhais, né? Enquanto vocês estão caminhando, do que vocês estão tratando, conversando? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E eles lhe explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é o 3º dia que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres das que estavam conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada no túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo
terem tido uma visão de anjos que afirmavam que ele estava vivendo agora. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Jesus começa, eles narraram tudo isso para Jesus. Jesus, você não sabia, né? Eles nem sabiam que era Jesus, né? Mas dizendo para ele, você não sabia o que aconteceu com o Nazareno, foi crucificado, enfim, contaram toda a história, falaram que as mulheres disseram que tinham visto ele, enfim, né? E aí ele fala, honestos, ou pessoas insensatas, né? Pessoas assim que demoram a entender. Ele fala tardos de coração, né? Que demoram para crer, né? Tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E começando por Moisés, indo lá atrás na lei, ele começou a falar com eles, né? Falando a partir de Moisés, passando por todos os profetas, começou a falar a respeito do que constava nas Escrituras. Então, isso é só assim para a gente ver que Jesus começou lá em Moisés, começou a falar com eles ali, falando de como que tudo ia acontecer. Então, desde lá de Moisés, como a gente falou, desde lá do Éden, do Jardim do Éden, já apontava a Escritura, já apontava para Jesus, para esse tempo aqui em que ele iria morrer, ia ressuscitar, para essa obra que ele ia fazer, né? E aqui, o quanto eles andando com eles não perceberam. Ele andando do lado deles, apareceu de repente, começou a conversar, e eles conversando com ele como uma pessoa comum, e não perceberam que era ele. E aí o texto vai dizer, quando se aproximavam da aldeia para onde ia, fez ele menção de que ia passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e o dia já vai alto, né? Já está ficando escuro. E entrou, então, Jesus para ficar com eles. E aí, gente, aqui o texto fala uma maneira linda, né? Ele fala, aconteceu que quando estavam à mesa, naquela hora que eles iam tomar a refeição, Jesus tinha entrado na casa com eles, tomando a refeição, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram que era o Senhor. Olha que lindo. Mas o que eu queria trazer para a gente aqui, né? Foi necessário Jesus repartir o pão e eles se lembrarem daquilo que ele fez com eles tantas vezes ali, ceando com eles, né? Comendo com eles à mesa, e eles viram os gestos dele, viram a maneira como ele fez, então os olhos deles foram abertos e eles reconheceram. A partir daí, da comunhão, a partir da lembrança do partir do pão, do corpo dele entregue, é aí que os olhos deles, as escamas caíram e eles puderam reconhecer que era o Senhor, né? A partir daquele anúncio do sacrifício dele, eles puderam reconhecer. E o lindo aqui que eu vejo nesse texto e que trago para a gente hoje é quantas vezes Jesus está andando do seu lado e você não percebe. Quantas vezes aqui, né? Se Jesus aparecesse para você hoje e começasse a andar do seu lado, e o que você ia dizer para Jesus? Você é o único que não está percebendo o que o STF está fazendo com o Brasil, as tarifas do Trump, né? Tudo que está acontecendo aí. Você é o único que não sabe que Jair Bolsonaro está com uma tornozeleira eletrônica no tornozelo, e que, como ele foi traído, está lá sendo julgado injustamente. Você não é o único que percebeu que a conta de luz vai subir muito mais, que tudo vai ficar mais caro, que as coisas vão, né? Será que você não está percebendo aí a guerra da Ucrânia, o Putin ainda lutando contra o Zelensky, né? E Venezuela e tal, que o Maduro está desaparecido, que pousou um avião dos Estados Unidos lá na Venezuela, que estão procurando o Maduro. E imagina, o que você ia contar para Jesus, né? Se aparecesse, ele começasse a conversar aí do teu lado. Você é o único que não percebeu que Petrópolis tem muitas lojas se fechando, que está difícil, que depois das tragédias, depois do Covid, tudo ficou difícil. Você não percebe, né? O que você ia dizer para o Senhor se ele aparecesse aí do teu lado? Quais são as novas, quais são as notícias que você ia contar?
E assim, a teu respeito, você não percebeu que lá em casa eu briguei com meu marido ontem, que nós discutimos, que aconteceu, você não ouviu as gritarias lá de casa, você não viu, você viu o que está acontecendo com a igreja? Que tipo de notícia você ia dar a Jesus, se ele aparecesse do teu lado? Talvez você iria começar a contar para ele todas essas coisas e talvez contar, olha, mas lá na Igreja Movimento a gente está trabalhando com discipulado e a gente tem as células e tem sido muito bom, apesar de todas as lutas, as dificuldades, a gente tem pregado o Evangelho e as células têm se multiplicado, tem sido muito bom. Que tipo de notícia você daria ao teu Senhor? Que tipo de coisa você conta para ele? Como é o teu dia a dia aí nas tuas andanças, na tua caminhada diária, né? Se o Senhor aparecesse, talvez você não percebesse, e talvez você não perceba que nesse dia, nessa hora, aqui e agora, Jesus está aí do teu lado e perguntando, você está entendendo tudo que vocês estão conversando? Jesus sondando o teu coração? Como é que está o teu coração agora enquanto você ouve isso? Nós lemos aqui todo o Evangelho de Mateus, conversando, Jesus falou coisas tremendas para nós aqui, né? O Senhor falou, revelou para nós. E você conseguiu guardar? Como que está isso aí no teu coração, né? Queria te fazer essa pergunta hoje aqui, porque nós falamos sobre essa ressurreição tão poderosa, né? Esse triunfo do Senhor ali na cruz e essa ressurreição comprovando que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Mas assim, o que o Senhor quer trazer para nós hoje é que ele está no teu cotidiano. Ele esteve lá na cruz, ele morreu, ressuscitou para garantir que você tivesse uma vida. E a Bíblia fala que ele vive para interceder por nós. E assim, ele está no teu cotidiano, ele está na tua vida, ele está no teu dia. Hoje, aqui agora, o Senhor tem acesso ao teu coração. E ele quer ter esse acesso. Ele quer tirar as escamas dos teus olhos para que você perceba que ainda que muitas situações difíceis estejam acontecendo ao teu redor, ele está do teu lado. Ele ressuscitou para isso. E assim, a garantia dele para nós é o Espírito Santo que habita em nós. Nós vamos ler aqui, continuando o Evangelho de Mateus amanhã, a gente vai estar lendo sobre essa promessa que o Senhor faz do Espírito Santo, que lá em Atos essa promessa é cumprida quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos, né? Lá no cenáculo. Mas assim, o Senhor vem dizer para nós, eu estou contigo no teu dia. Assim como ele caminhou aqui com esses apóstolos, andando com eles durante um período e eles não perceberam tantas fases da nossa vida, ou tantos momentos do nosso dia, que a gente não percebe que o Senhor está. E a gente conversa com as pessoas, a gente fala uns com os outros de tantos acontecimentos, ou talvez você esteja aí com um coração desejoso de contar para alguém alguma coisa que está acontecendo com você. Mas assim, o chamado do Senhor para você nesse dia, mais uma vez, né, como nós sempre falamos aqui, é chamar você para o secreto, para a intimidade com Ele. O Senhor está te chamando, Ele está aparecendo aí do teu lado agora, te chamando, mulher. O que é que você está conversando? O que você fala uma com as outras? O que vocês falam? Sobre que assuntos vocês estão falando? E aí, Jesus, o que Ele quer que a gente perceba? Eu morri, ressuscitei por você. Eu dei a minha vida por você. A minha ressurreição é o poder de vida indissolúvel que eu tenho para dar a você, que eu tenho para distribuir com você, que eu quero que você reparta essa vida com as outras pessoas. É esse poder. Se há situações difíceis ao teu redor, há situações que parecem difíceis demais de você sustentar ao teu redor, eu sou o Deus que tem o espírito de vida que não se dissolve, que não se acaba. A vida que eu tenho para você é a vida que vem do trono de Deus. Eu tenho água limpa, fonte que não se esgota para derramar sobre a tua vida. Vem buscar de mim, vem beber de mim, vem falar comigo, vem estar na minha presença. O Senhor está te chamando nessa manhã, nesse dia. Eu não sei como foi o teu dia de ontem, eu não sei qual o tempo que você teve para se derramar diante do Senhor, mas hoje já é um novo dia. Hoje é um novo dia que se levanta para você e é dia
do chamado do Senhor para você. Vem para a minha presença, vem se derramar em adoração, vem derramar o teu coração e vem me contar as tuas coisas, aquilo que você pensa, o que permeia o teu universo aí, o universo da tua mente, as tuas culpas, as tuas indagações, né, as tuas incertezas, as tuas ansiedades, lança elas sobre mim, conversa comigo, fala comigo, porque eu tenho poder de vida indissolúvel, eu sou a ressurreição e a vida, eu tenho as chaves da morte e do inferno, eu tenho todo o poder e autoridade sobre qualquer situação, fala comigo. O Senhor tem te chamado nessa manhã, mulher. O Senhor, assim como o Senhor se colocou ali ao lado daqueles discípulos no caminho de Emaús, andando. Eu não sei qual situação você está agora, no teu trabalho, ou se você está na rua, se você está no ônibus, no carro. O Senhor se apresenta junto contigo para manifestar a sua graça e a sua glória com você, sobre você, porque Ele é o Deus que te ama, Ele é o Deus que te fez, e Ele é o Deus que te chama para andar junto contigo. Esse Deus poderoso, não há medo que possa parar de pé, não há domínio de Satanás que possa parar de pé diante da presença do nosso Deus, diante do poder do nosso Deus. Eu sei que há muitas indagações ainda no nosso coração, há muitas coisas que nós ainda não temos resposta, mas o Senhor é esse Deus que tem, e quando a gente espera nele, quando a gente se lança nele, ele é esse Deus que vai distribuindo ao longo da nossa vida, de acordo com a sua vontade, aquilo que ele quer fazer. Jesus poderia ter resolvido tudo lá no início do Evangelho, quando a gente começou a ler, né? Jesus poderia ter resolvido tudo de outra forma, né? Não ir para a cruz. Jesus poderia ter mandado ali descer anjos, né? E com autoridade, fazer muita coisa, mas o Senhor passou por todos os processos que ele precisava passar para cumprir a missão dele, aquilo que ele tinha se proposto a fazer, que era morrer por nós na cruz. E ele quer fazer esse processo nas nossas vidas. Muitas vezes nós não vamos ganhar de pronto aquilo que a gente tem orado, porque o Senhor precisa trabalhar na nossa vida. O Senhor precisa preparar a nossa vida ainda para muitas bênçãos, para muitas coisas que ainda vão acontecer. E Ele é poderoso para realizar. O que a Bíblia fala que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o poder dele que opera em nós. O poder do Senhor tem operado em nós através do Espírito Santo. Então, tenha relacionamento com Ele, converse com o Espírito Santo, clame ao Senhor o tempo todo. No teu dia a dia, no teu cotidiano. Eu vejo aqui que esses discípulos era a vida comum, eles saíram lá de Jerusalém, estavam caminhando para uma outra cidade para se encontrar com os outros discípulos, era o dia comum deles, era a caminhada comum, talvez muitos ali iriam trabalhar ainda, fazer tantas coisas, se encontrar com a sua família, era o cotidiano, e assim, uma das coisas que o Senhor mais quer é que a gente o reconheça no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nas tarefas comuns, sabe? Transforma aquilo que é comum do seu dia, de você fazer num culto ao Senhor, no momento de adoração, no momento de intimidade, sabe? Deus tem te chamado para isso, mulher. Você que está aqui nessa manhã, você que vai acessar mais tarde, é para isso que Deus tem te chamado, para viver uma vida de prática diária, de intimidade diária, de conversão diária, de transformação diária na presença dele. Isso por causa do poder dele, do amor dele que opera na sua vida e daquilo que ele quer fazer através de você. Quanto mais intimidade, quanto mais você reconhecer, quanto mais você estiver diante da face desse Deus Todo-Poderoso, mais as impressões da vida dele vão estar em você. Quanto mais você se ver nesse espelho, nessa face do Senhor, mais impressões, mais parecida com Ele, mais a tua fala vai denunciar de que você realmente anda com Ele, e mais eficaz vai ser o teu testemunho na vida das pessoas, e muito mais daquilo que Ele tem impresso em você vai ser imprimido na vida das pessoas, muito mais do perfume. Nós falamos aqui dessa Maria que derramou aquilo, tudo que ela tinha diante do Senhor, da presença dele, o perfume que estava nele, que ficou nele, impregnado nele, nos cabelos, nas vestes dele, ficou nela. E é isso que o Senhor quer fazer na nossa vida.
sabe? Que esse perfume de Cristo ande através das nossas vidas. E, assim, muito além de fazer isso através de nós, o Senhor quer fazer em nós. O Senhor se preocupa com as tuas preocupações, sabe? O Senhor fala aqui para os 2 discípulos: o que está preocupando o coração de vocês? O que está entristecendo? E o Senhor tem te perguntado hoje: o que está te preocupando? Mulher que está aqui acessando esse vídeo, o que ocupa o teu coração? Quais são as indagações, as tuas íntimas? O que você tem? O salmista, lá no Salmo 139, ele vai falar assim: se eu tomar as asas da alva, se habitar, né, no mais longe do mar, no profundo do mar, né, até ali a tua mão me guiará e a tua destra vai me suster, né, vai me sustentar. Então, assim, não há lugar longe, não há espaço vazio, nem no universo, nem dentro de nós, que o Senhor não possa acessar, não há lugar que Ele não possa nos ver. E quantas vezes a gente tem situações dentro de nós e que a gente ainda quer esconder do nosso Deus, a gente não quer falar, né? E às vezes eu sei que tem momentos em que a nossa oração é tão difícil, né? A gente se expressar diante de Deus que a gente só geme, ou a gente só clama com choro, com clamor, com lágrimas diante dele. Mas assim, eu quero dizer para você que ele deseja ouvir a tua voz, deseja que você conte para ele as tuas dores e que você apresente as tuas enfermidades interiores para ele, para que ele cure, para que ele venha com a resposta. Ele disse para os discípulos: honestos, por que vocês demoram tanto? E assim o Senhor nos fala nessa manhã: não demore, mulher, não demore a se aproximar de mim cada vez mais, a conhecer a minha face, a conhecer os meus aspectos, né? A conhecer as minhas facetas, né? De quem eu sou e do que eu posso fazer no teu interior. E assim, ele tem cura, esse espírito de vida indissolúvel, que não se desfaz, que não se corrompe, que não se deteriora, né? Que não enferruja, que não acaba, que a água não pode desfazer, a água não pode levar essa solução da vida de Cristo, né? Que é vida, que é essência verdadeira, né? Que cria todas as coisas, é esse Deus que habita em você e Ele quer curar todas as tuas enfermidades interiores, Ele quer te transformar em alguém como Ele. E é para isso que ele morreu e ressuscitou, para nos garantir essa vida eterna. E o Senhor vem nos preparar aqui agora, nesse tempo presente. Eu sempre gosto muito de trazer para os nossos dias, né? Para esse 2025, esse final aqui do mês de agosto de 2025. É esse tempo presente que o Senhor quer se manifestar nas nossas vidas, sabe? E transformar, e trazer essa alegria do nosso coração. O apóstolo Paulo fala assim, lá no livro de Filipenses, né, que todas as coisas, quando colocadas diante de Deus, quando comparadas com Ele, todas as coisas perdem o valor. A gente tem até um cântico na igreja que a gente canta isso, né? Estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em Ti. A gente canta esse cântico, né? À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Assim, a gente canta esse cântico e esse cântico faz referência a esse texto, que fala que todas as coisas, quando comparadas com Cristo, elas perdem o valor. E tudo que a gente ganha aqui na Terra, tudo que a gente tem, quando a gente coloca do lado dele, a gente vê que ele é muito mais, ele é muito melhor. E é isso que o Senhor quer nos ensinar, a estar cada dia mais satisfeito nele. Você está buscando felicidade? Felicidade, a gente fala muito de felicidade, a gente compara, né? Dinheiro não traz felicidade, mas que dinheiro é muito bom também, enfim, e tal. Dinheiro é bom, sim, mas assim, é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo isso para a gente, que essa felicidade é esse contentamento no Senhor, seja com muito, seja com pouco. Ele fala isso, né? Eu aprendi a estar contente em qualquer circunstância, né? Tendo muito, tendo pouco, né? E assim, quando a gente compara as coisas da nossa vida, o que a gente quer ganhar, quando a gente pensa em ganhar Cristo, é infinitamente superior.
porque assim é essa vida de verdade, é a vida que não se dissolve, e essa companhia presente do Senhor, esse amor que constrange, esse poder que muda a nossa vida. Cada uma de nós aqui que já teve um encontro com o Senhor sabe o que é ser transformado, sabe o que é a sua mente ser mudada, e assim, o que você sentiu no teu coração, esse aquecer no teu coração desse amor do Senhor. E o Senhor quer fazer isso em muito mais abundância. E à medida que a gente se aproxima dele, do nosso dia, à medida que a gente caminha com ele, que a gente fala com ele, que a gente chama ele para perto, o Senhor quer realizar e vai realizar muito mais na nossa vida. E eu queria finalizar aqui pensando nisso, que Jesus entrou na casa lá com eles convidaram, entra, fica com a gente, não vai não, né? Sem ainda ter reconhecido que era Jesus, e ele entra e aí ele parte o pão, né? E aí os olhos dele se abriram, e te chamar a atenção para você comer, se sentar à mesa com esse teu Deus, sabe? Deixar ele repartir o pão para que os teus olhos sejam abertos. Eu gosto muito dessa ilustração da mesa, da gente se sentar, dessa intimidade, que a gente se senta à mesa com alguém que a gente é íntimo, a gente come com alguém que a gente é íntimo. E assim, os nossos olhos são abertos para reconhecer essa grandeza e essa vida do Senhor que está sendo repartida conosco ali. O Senhor quer repartir aquilo que Ele tem com a gente. Então, assim, sente-se à mesa com o Senhor, e se você tem indagações como aqueles discípulos aqui, ou se você tem suas dores interiores, suas culpas, seus medos, suas frustrações, coloca isso na mesa, oferece num prato ao Senhor e diz: Senhor, troca comigo, me dá da tua comida, me dá da tua bebida, para que eu possa beber e me saciar e encontrar a verdadeira felicidade em ti, estar satisfeita em ti, comer daquilo que é teu, como ele repartiu aqui o pão com os apóstolos, que o Senhor reparta conosco daquilo que ele tem, e troque, entregue a ele todas as suas dores, as suas culpas, troque. Ele sabe o que fazer com a sua comida, com aquilo que é seu, com aquilo que é humano. Ele crava lá na cruz. E ele diz: não há mais nenhuma condenação sobre você, você está livre. Eu te dou do meu alimento, eu te dou da minha presença, eu te dou da minha companhia nesse dia. Que você possa pensar nisso e, assim, não se permita viver esse dia sem essa companhia. Não se permita viver esse dia sem essa presença do teu Deus atuando em você. Seja sensível, né? Aqui Jesus fala para os discípulos: por que vocês foram tão tardios, demoraram tanto a perceber, né, a minha presença? Que a gente não seja tardio, mas que a gente se coloque em sensibilidade ao Espírito Santo nesse dia, para que ele traga do Senhor aquilo que ele tem para nós, e ele transforma esse dia num dia radiante, como foi aquele dia da ressurreição. Que esse dia, seu dia, seja radiante, que ainda que ao redor, né, ao redor tudo esteja convulsionando, né, naquele tempo da ressurreição, naquele dia ali, quando o Senhor morreu e depois na sua ressurreição, os sepulcros se abriram, a Bíblia fala que houve terremotos, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, houve né, um reboliço ao redor ali, né, na terra naquele dia. Mas assim, que a radiância da ressurreição do Senhor superou a tudo isso. E assim, que nesse dia o Senhor possa estar ressuscitando, que esse dia possa ser como um dia radiante, assim, que você possa ter os seus olhos abertos, e que se há alguma coisa morta na sua vida, que possa ressuscitar em nome de Jesus. Se há sentimentos mortos, se há tristeza, se há angústia, se há dores, né? Coisas mortas, coisas que estão cheirando mal, coisas que já estão passando aí de dias escondidas, sepultadas, que o Senhor traga isso à tona, que o Senhor traga isso à vida, que o Senhor traga isso à luz, para a glória do seu nome. O Senhor é esse Deus poderoso para fazer ressuscitar mortos, ressuscitar uma carne humana, ressuscitar pessoas. O que dirá Ele não pode fazer no nosso coração, sabe? Ressuscitando a nossa vida, tirando a nossa vida do lugar escuro, do espaço apertado, confinado, do lugar onde a gente é preso com grilhões, mas fazendo a gente livre, ter essa liberdade de andar na sua presença. Que
Que Deus transforme o teu dia, amém? Que o Senhor te faça ter um dia poderoso na sua presença, que você o sinta, que você o perceba, que você fale com Ele e ande com Ele durante todo esse tempo. Transforma isso num hábito poderoso de andar com Jesus em todo o tempo. Convida Ele para fazer as coisas mais simples que você for fazer. Convida Ele, chama Ele para estar perto de você e Ele vai se manifestar a você de forma poderosa. Lembra desse espírito de vida que não se dissolve. E esse poder de Deus está dentro de você através do Espírito Santo. Amém? A gente finaliza aqui, amanhã a gente continua terminando aqui, né, esse capítulo 28 de Mateus, e assim, nos expondo a essa presença maravilhosa do Senhor e a tudo que Ele vem trazer para nós. Amém, meninas? Lembra disso, o Senhor é poderoso para ressuscitar aquilo que já tem morrido, teus sonhos, teus planos. Se é da vontade dele, se é propósito dele, ele é poderoso para ressuscitar. Ainda que para você tudo tenha acabado, não acabou na cruz para Jesus. Não acabou. Para o mundo espiritual, né, houve essa impressão de que acabou. Ele mesmo disse está consumado, mas ele é a vida. E ele tem a vida para nos dar, e ele pode fazer muito mais do que aquilo que a gente tem sonhado. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo poder do Senhor que se manifesta, ó Deus, em nós, através do Teu Espírito Santo. Muito obrigada, Senhor, pela vida que o Senhor vem nos comunicar. Muito obrigada, porque o Senhor tem prazer, ó Deus, em se manifestar no nosso cotidiano, na nossa vida diária, Senhor, no nosso tempo presente, Senhor. O Senhor tem prazer em se manifestar nas nossas casas, Senhor, na nossa vida simples, no nosso trabalho, nas nossas situações difíceis que temos que resolver no dia a dia. O Senhor é esse Deus que tem prazer em nos auxiliar, em nos aconselhar, Senhor, em manifestar essa vida poderosa do Senhor. Nós te adoramos nessa manhã e nos oferecemos a Ti. Vem caminhar conosco, Senhor. Caminha na nossa casa, caminha no nosso trabalho, Senhor, nas ruas por onde passarmos, Senhor, que a Tua presença esteja conosco, Senhor, Deus, e que as outras pessoas possam perceber que há um quarto homem, há mais alguém andando conosco, Senhor, ainda que nós entremos em fornalhas, em lugares difíceis, Senhor, que há um poder de vida indissolúvel sobre nós, e esse poder é o Senhor. E nós te adoramos, Senhor, Deus, e convidamos ao Senhor, fique à vontade, Senhor, tenha toda a liberdade, Tu tens a autoridade, a chave, Senhor, da morte, da vida, Senhor, todas as chaves estão nas Tuas mãos, Senhor, e a autoridade, todo o poder, Senhor, sobre todo domínio, sobre todo principado, sobre todo nome que se nomeia, sobre toda autoridade, Senhor, está nas Tuas mãos, Senhor. O Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas, Senhor. Tu és quem sabe de todas as coisas, Senhor. Tu és aquele, Senhor, ó Deus, que ainda que nós vamos mais no mais profundo abismo, Senhor, no mais profundo do mar, Tu estás lá e a Tua mão nos tira de lá. A Tua mão tem o poder para nos resgatar, para nos remir. O Senhor comprou a nossa vida, Senhor. O Senhor quebrou as nossas cadeias, quebrou os grilhões que nos prendiam, Senhor, e nos deu vida. E nós podemos viver essa vida em abundância hoje, Senhor. Deus, e nós, em nome de Jesus, nos abrimos para essa vida do Senhor. Que nesse dia, cada mulher aqui, cada mulher que tem acessado esse vídeo, receba essa vida do Senhor, essa força do Senhor, esse resgate, essa libertação, essa cura, Senhor, que tem ansiado tanto diante do Senhor. Deus, que o Senhor se manifeste com cura, com graça, Senhor, com misericórdia, Senhor, com perdão, Senhor, com restauração, Senhor, sobre a vida dessa mulher nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. E, Senhor, nos levante, Senhor, assim como o Senhor ressuscitou dos mortos, que o Senhor nos levante, Senhor, daquilo que tem nos prendido na morte, daquilo, Senhor, que tem nos prendido em cadeias, que o Senhor nos levante, Senhor, em nome de Jesus, para manifestar esse poder da ressurreição, esse poder da vida que só Tu tens, Senhor, que nessa manhã, cada mulher aqui seja livre, cada mulher seja abençoada, Senhor, cada mulher seja sensível à voz do Teu Espírito nessa manhã, Senhor, e possa ser um agente de
de transformação na vida de outras pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Agradecemos por nos ouvir. Agradecemos ao Senhor por caminhar conosco, Senhor, por nos lembrar da Tua palavra, Senhor, ó Deus, e por nos comunicar esse poder da Tua ressurreição nessa manhã, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, gente. Amém. Amanhã a gente finaliza, então, e que vocês tenham sido abençoadas, que percebam a presença do Senhor nesse dia, que a gente, assim, não se distraia, mas, assim, que a gente não fique só distraída com os assuntos do dia a dia, com as preocupações, com as inquietações, mas, assim, que a gente esteja mais sensível à voz do Espírito Santo, àquilo que Ele quer nos comunicar. Amém, meninas? Amém, amém, meninas. Que Aqui, bênção, né? depois a Pri vai colocar lá, né, Pri, os Isso. nossos, Eu já coloquei, nossos já horários. tá lá. Já tá lá Já direitinho, colocou? já. Que bom, eu não vi. Tá. Então, vai ser necessário, tá, meninas, essas mudanças, porque que aí a gente tenta pegar todas nos horários, né? A Jo, que pode um dia, na parte da manhã, bem cedinho, nós vamos fazer um dia, depois vamos fazer 8h30, e depois 2 dias, 10h40, né, meninas? Que nós decidimos para a gente estar também mais participativa, para eu conseguir também participar um pouquinho mais com vocês. Isso tudo é intuito da gente se envolver mais na presença do Senhor. E nós decidimos que a Rosane, ela vai dar andamento agora estudo, né, Rô? A gente vai trazer, assim, alguns temas, né? Alguns temas específicos para a gente estar trabalhando. Isso não impede que a gente vá lendo um livro, claro que não, um dos livros da Bíblia, mas a gente vai começar também a trazer alguns temas específicos aqui, né? Eu acho que, como você falou de Lucas, né, o Evangelho de Lucas, né, porque um completa o outro, e nós acabamos de ler Mateus, a gente podia dar continuidade ao Evangelho de Lucas. Por quê? Eu coloquei uma proposta até de provérbios, mas eu acho que, eu não sei se vocês deram continuidade ou não, a gente poderia, a partir de semana que vem, começar a ler Lucas. Dona Mitch, não pode jogar Tá bom? cabeça. Tá bom? Aí a gente bom. faz isso. Tá? Amanhã eu não vou estar com vocês, que eu tô lá na conferência, né? Vou estar fazendo check-in de manhã cedinho, tá? Mas eu segunda-feira estarei com vocês, tá? E a partir de agora também foi decidido, a gente não vai dar mais continuidade no sábado e no domingo, para a gente ler a palavra, tá bom? Tá bom. Aí, quer dizer, ou seja, a gente começa a ler a palavra de Lucas, primeiro livro, um livro só, gente, né? Um capítulo só do livro de Lucas. No sábado, e aí, quem tiver dúvida, bota aqui no grupo, ó, eu li, eu tive dúvida nisso. Que aí a Rosane, com certeza, vai estar se prontificando a falar aqui, né, Rosane? Trazer uma explicaçãozinha no que você teve dúvida, uma breve explicação. Amém? Então, vamos caminhando, meninas. Não deixam de ler a palavra do Senhor, não, tá bom? Interessante, assim, como nós acabamos de ler Mateus, agora quando você vai ler Lucas, você vai compreender muito melhor. Você Sim. vai se lembrar, né, de muita coisa que a gente já viu. Só que Lucas é mais destrinchado ainda um pouco, então, assim, vai ser bem interessante. E você vai perceber o quanto você vai entender melhor, né, aquilo que você está lendo. Então, vai ser legal, vai ser a tua leitura, né? Amém. Isso vai ser bom. Amém. Então, meninas, beijo, ficam com Deus. Ora Bom por dia. mim, para eu conseguir prestar Absorver. atenção, absorver tudo que vai ser falado, tanto no campo, né, natural ali, né, para a gente trazer para as nossas crianças, como espiritual, tá? Eu conto com as Amém. orações Deus te de abençoe, vocês. Fabi. Amém. Abençoe tua viagem. Eu não tenho capacidade nenhuma, mas se o Senhor está me enviando, Ele diz que Ele capacita. Amém. Eu estou confiando nele. Tá? Amém. Amém. Glória